Shalom Adonai, seja muito bem-vindo ao canal Evangelho. Este canal tem como foco nosso relacionamento com o Senhor. Hoje eu quero fazer algumas reflexões com você e falar sobre as validações de uma geração sem discernimento. E vou tocar em alguns pontos sobre a besta da terra e a besta do mar e sua influência já hoje. Eu gostaria muito que você refletisse nestas palavras no Espírito. Bom, desde que o homem conseguiu pôr sua voz em um vinil e o termo levita se tornou em meros cantores, foi distorcido para acomodar um novo padrão do que se chama de adoração, passaram tais cantores a terem dentro do cristianismo uma validação do que fosse ser cheio do Espírito. E assim nasceu o gospel. E com o crescimento do gospel, uma nova indústria foi criada para atender a um público que tinha o chamado para ser separado das coisas do mundo, ao invés de adotar os modelos mecânicos de apresentação, produção, shows, fã-clubes, busca pela fama e realizações pessoais, fazendo isso para um Deus que não é movido pelo que é mecânico, senão pelo que é orgânico, voluntário. Tenha visto que todo rito prescrito na antiga aliança era senão para ensinar ao homem e não para produzir algo para Deus. E quando essas realizações, essas produções religiosas encontram algum obstáculo, eles chamam então a isso de provações. Mas quais eram as provações dos primeiros convertidos a Cristo? Suas provações se relacionavam com o quê? Por acaso não era com o fato de serem testemunhas de Cristo no mundo e, portanto, por serem odiados pela palavra que pregavam e pelo Cristo que apresentavam em si mesmos? Ou seja, pela conduta não religiosa, mas viva e completa dos ensinamentos de Cristo? Mas a filosofia gospel é: vamos fazer espetáculos maiores que os espetáculos que o mundo apresenta, e então mostraremos o quanto nosso Deus é grande, tão grande quanto nossas produções. Isso nunca foi o Evangelho de Cristo. Mas agora nós estamos entrando em um outro tempo, um tempo que deu um passo além nessas mudanças entre tais associações e validações do que seja ser cheio do Espírito de Deus. Vivemos a era dos influenciadores digitais. Quanto maior for o canal nas redes sociais e quanto maior o número de inscritos ou seguidores, maior validação aquela pessoa tem para ser considerada uma autoridade no assunto, alguém que está apta a ensinar e correta naquilo que diz, e, portanto, se tornar uma pessoa importante no meio religioso, por meio de números na internet. Mas o problema não está nos canais, o que é de Deus quando a palavra vem de Deus, e que abriram janelas para a pregação do Evangelho a um público que, em sua maioria, leem livros mastigados por homens, mas não leem as Escrituras, e dividem seu tempo com os entretenimentos quando não estão completamente escravizados em busca do sustento. Também não é o problema o número de inscritos de um canal, pelo contrário, se a fonte for fidedigna do falar do Senhor, quanto mais inscritos, mais pessoas aprendendo, e isso é bom e necessário. Mas então, onde está o problema? O problema está em que os discípulos que se propõem a serem discípulos de Cristo precisam ser guiados, conduzidos pelos mestres e pastores a serem discípulos não de um influenciador, mas do próprio Cristo. E para isso dependem de absorver o caráter do Cristo, que precisa ser transmitido a eles de acordo com o espírito da Escritura e não por meio de filosofias ou palavras meramente motivacionais, porque são as Escrituras que testificam dele e não os conceitos seculares. E aí se encontrará uma diferença entre o que é cultuar racionalmente e os critérios utilizados para reconhecer ou ser reconhecido como alguém santo. E esta é uma atitude que deve partir do espectador, do discípulo, e não daquele que fala, seja ele quem for, porque trata-se de uma busca pessoal e intransferível. A exemplo disso, não faz muito tempo, uma jovem que tem um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos foi colocada diante de uma congregação para ensinar essa congregação, por causa do seu sucesso na internet.
Mas você tem noção do que isso significa? É uma janela de abertura para o que não se sabe o que vai entrar por ela. Não se considera mais ser experimentado na palavra, que é o testemunho, e nem se observa mais os frutos do Espírito para entender a que tipo de árvore estamos dando ouvidos. Nem se dá tempo para verificar as suas obras e fazer as coisas da maneira correta, como o Senhor nos ensinou. Aliás, o tempo para estes é um atrapalho, porque querem tudo instantaneamente, como estão sendo acostumados a ter pelos meios tecnológicos. Isso tem gerado uma sociedade excessivamente ansiosa, e é dessas ansiedades que vêm suas frustrações, porque ninguém planta uma árvore hoje para colher os seus frutos amanhã, mas então podemos ir a um mercado e comprar o que quisermos. Os vendilhões estão aí, mercadejando a palavra de Deus misturada com seus fermentos. Você não vai precisar plantar nada, nem regar nada, nem podar nada, nem cuidar de coisa alguma. Basta pegar o fruto e comer. Mas se realmente quisessem fazer as coisas conforme a vontade do Senhor, que está revelado em sua palavra, não confundiriam, por exemplo, a honra da mulher com a honra do homem, que ambos estão deixando de lado para tocar um no ofício do outro, tomando a verdade nos lábios, mas não em alinhamento com o que foi estabelecido pelo Senhor à sua igreja. Porque se estivesse, a premissa seria de reconhecer antes o seu chamado, negar a si mesmos, antes de se lançarem a fazer qualquer coisa em nome de Deus. O Eterno respeita a sua própria ordem, a ordem de sua própria criação, e quando tudo é posto em ordem, tudo encontra harmonia. Mas se alguém deseja realmente fazer a obra do Senhor, procure antes fazer sua busca pessoal pela vontade de Deus, que todo ser humano deve fazer, ao invés de se tornarem mestres da noite para o dia ou apenas porque estudaram as Escrituras em cursos de teologia, mas negando o dom, que é um ofício que vem de Deus e não do homem. E isso não pode ser delegado a outro por você. Outro não pode te dizer como pensar as coisas de Deus, evitando que você trilhe o caminho. Porque sabe o que vai acontecer se você desprezar a palavra viva que está ao seu acesso e for atrás de livros escritos por homens, deixando a responsabilidade do seu culto racional nas mãos de outro? Se este for um falso profeta, e você não saberá se é, se não for aplicado nas Escrituras para obter discernimento, então deixando a sua responsabilidade do seu culto racional nas mãos dele, você cairá junto com ele e apostatará. Porque não existe fé sem haver correspondência com Deus. Se este for um cão guloso, vai tirar de você até o que você não tem, e o seu evangelho será meramente relacionado às coisas terrenais, porque o ensino dos avarentos se resume a um suposto sucesso na fé provindo do sucesso no mundo. E na melhor das hipóteses, se for alguém realmente sincero, mas você delegar a este a responsabilidade do seu culto racional e não ter a prudência dos bereanos, que apuravam tudo que lhes eram ensinados, você não passará dos limites que este ou esta conseguiu alcançar, e portanto ficará engessado nas limitações de outro. Se a sua fé é meramente apoiada em livros de terceiros, e o problema não são os livros, mas sua fé ser meramente apoiada neles, e não nas Escrituras de Deus, você estará sendo conduzido não pelo Espírito do Senhor, mas pela alma dos homens, e consequentemente não terá como confrontar as doutrinas dos homens com a palavra da verdade, e verificar o que vem de Deus e o que vem da carne, e consequentemente não terá reais experiências que te impulsionem na direção do amadurecimento no Senhor. Peço desculpas, tá, irmãos, porque eu tô meio rouco, mas vamos prosseguir. Todo mestre e todo pastor que é verdadeiro diante de Cristo orienta as pessoas a trilhar o caminho. O mestre jamais se achará mestre, nem se chamará mestre, como o próprio Senhor instruiu em Mateus 23, verso 10. Por favor, leia. Porque um só é o vosso mestre, o Cristo, está dito. Então alguém que não entendeu ainda dirá assim: mas o apóstolo Paulo não disse em Efésios 4, verso 11, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres? É claro que sim. Cristo não habita em nós? Se ele habita em nós, ele utiliza pessoas para ministrar como mestres, mas o ensino é dele e, portanto, é em conformidade com a sua palavra. O que não está em conformidade com a palavra do Eterno não é seu ensino.
Ele diz assim em Mateus 23, a partir do verso 8, preste atenção: Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Só este verso acaba com as regalias dentro das congregações. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Aqui ele não está se referindo ao nosso progenitor, mas a todos que se intitulam Pai da fé uns dos outros, como o Papa Católico, como os pais, entre aspas, da Igreja, e todo que se diz discípulo de Cristo, mas que se orgulha de dizer que é pai espiritual de alguém. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. A Igreja só tem um cabeça, portanto, se existem diferenças nas interpretações, elas vêm do homem e não de Deus. O maior dentre vós será vosso servo. Como é difícil ver isso entre os líderes. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. O que ele disse em Mateus 23 se relaciona com a autoexaltação, que leva o homem a concorrer com Deus e valorizar o título que lhes impõe, negando aquilo que João o Batista foi claro em dizer aos seus discípulos quando trouxeram notícias de que o Cristo, a quem ele havia dado testemunho e batizado, também estava batizando, e todos estavam vindo ao encontro dele. Ao que respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Então, o mestre verdadeiro não o se intitula mestre, e ensina as pessoas a trilhar o caminho, porque reconhece que também está no caminho. E este tem o dom de lhe ensinar a vereda verdadeira. E o pastor, o dever de guardar e cuidar para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas como farão isso se a referência deles não estiver no Senhor, mas em homens? Se eles mesmos estiverem inclinados a ideologias, políticas, doutrinas estranhas à palavra de Deus e coisas semelhantes a estas. E hoje há muitas pessoas que estão com uma mensagem distorcida do Evangelho. Um evangelho desprovido da premissa do arrependimento, um evangelho relativizado que cabe nas filosofias, na ciência humana e em qualquer outra doutrina que se queira, provindo da boca de pessoas que estão em contraposição às testemunhas do Senhor, confundindo o entendimento de muitos ao trazer práticas que não foram estabelecidas pelo Senhor. Isto porque estão impregnados do fermento que leveda a massa pura, estabelecida por Cristo e seus apóstolos, tentando adequar uma palavra a qual foi dita que passarão céus e terras e ela não passará, a todo tipo de modismo, ciência secular e loucuras do tempo presente. E isso acontece desde o fim da perseguição àqueles que eram chamados os do caminho, que viviam não um cristianismo, mas os ensinamentos do Cristo. E hoje há muitos pastores e mestres que o são em sua autoridade mediante o poder de Satanás. Eles vão falar de Jesus, vão parecer ministros de Cristo, mas vão semear doutrinas de homens, como aconteceu em Corinto, e o apóstolo Paulo denunciou em 2 Coríntios 11, versos 13 ao 15, dizendo assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E pensam estes serem bem-sucedidos porque estão prosperando a prosperidade que é segundo as vaidades dos homens, na loucura em que se lançaram. Mas os verdadeiros pastores do Senhor estão aí no meio do joio, e você só poderá enxergar o verdadeiro ensino do Senhor, que está para além das religiões, quando trilhar o caminho, se lançar nele pelas escrituras que testificam dele. E hoje existem muitos que se fizeram inimigos da cruz de Cristo. Sim, inimigos da cruz, porque pregam um evangelho sem cruz, sem renúncia às nossas inclinações nocivas. Mas tais renúncias não são as produções mecânicas e religiosas que se fazem em busca de mérito, mas os frutos que produzem uma mudança gradativa e permanente em direção à vida. E se estes são mensageiros da besta da terra, que é falso profeta,
Outros são mensageiros da besta que se levantou do mar, trazendo em suas bagagens ideologias, ciências ocultistas, tradições nocivas e o enriquecimento a qualquer custo, trazendo a destruição da terra pela exploração de recursos a fim de levantar um mundo tecnológico capaz de aprisionar e monitorar os homens, além, claro, da negação de Deus e seu Cristo, porque o príncipe da besta do mar é o próprio espírito anticristo, trazendo consigo tudo que opera contra a vontade do Senhor. E se uma tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, a outra é declaradamente o próprio dragão, com todos os seus enganos bem evidenciados, para quem tem discernimento no Senhor para perceber. A besta do mar é claramente antagônica à verdade, enquanto a besta da terra tem aparência de piedade, mas nega o poder dela. E por que nega o poder da piedade? Você pode me perguntar. Porque assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo no capítulo 3 da sua segunda carta, tudo que eles fazem no meio do povo, fazem sem piedade. Não existe real amor, senão que apenas espetáculos, enganos e interesses. Enquanto uma besta está encarregada de manchar o testemunho, por isso levanta testemunhas falsificadas para com as suas misturas desacreditar os que levam a verdade, a outra aponta o dedo àqueles que estão escandalizando o evangelho pela mão da besta da terra, trazendo prejuízo à verdadeira igreja, a qual é encerrada no mesmo descrédito que os falsos profetas promoveram. Elas fazem uma verdadeira linha de passe, e é esta besta do mar que faz as pessoas odiarem aqueles que carregam o nome de Jesus e o seu testemunho, por causa desses escândalos dos falsos ministros que tomam o nome de Jesus, mas que agem como um diabo. E muitos são levados a odiar os verdadeiros servos do Senhor porque foram ensinados a olhar não para o testemunho, mas para um estereótipo. Por isso não conseguem discernir uma massa fermentada que tem grande volume, mas nenhuma consistência. Portanto, colocam todos nesta mesma mistura, tanto os servos verdadeiros, como os milhares de falsos profetas que estão servindo a besta que se levantou da terra para manchar o testemunho e impedi-los de dar ouvidos à verdade para serem salvos. Antes de julgar, seja a conclusão boa ou ruim, observe os frutos. São eles que dirão que tipo de árvore somos. Mas é fato também que muitos, ao terem confrontados os seus pecados e por terem a mente cauterizada por ideologias, vão abraçar satisfeitos a besta do mar, que é antagonista e se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, como diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, verso 4. Isso porque muitos que são confrontados com a verdade veem seus pecados, mas não os querem deixar, querem viver na falsa liberdade que os destrói pouco a pouco, que se avolumem em um cálice de iniquidades, até completar a sua própria medida e se derramar por completa sobre as suas cabeças. Essas pessoas são seduzidas por muitas coisas, pelo poder, pelas vaidades, pela fama, pelos desejos da carne e pela sede de satisfazê-la. Morrerão em seus pecados se desprezarem tão grande salvação. Agora preste maior atenção. Se você estiver em uma mera religião, você vai se escandalizar com o que eu vou dizer agora. Mas se entender no Espírito de Deus, no Espírito compreenderá. Nenhuma religião representa a Cristo. Vou repetir, nenhuma religião representa a Cristo. Nem o cristianismo representa, porque está impregnado de misturas. A única representação do Cristo na terra é a sua igreja. Vou repetir, a única representação do Cristo na terra é a sua igreja. E a igreja de Cristo jamais se antagoniza com as escrituras que testificam dele mesmo, e portanto é pelos frutos que os conhecereis, como o Senhor ensinou. Mas compreenda que mesmo dentro do cristianismo, aqueles que buscam viver pela verdade são servos da verdade. Há uma igreja dentro e fora dos templos construídos pelos homens. Dentro e fora do cristianismo há uma igreja. O que você precisa entender é que a igreja está misturada com o joio, mas que ela tem a sua identificação. Os anjos quiseram arrancar o joio, mas o Senhor não permitiu, para que arrancando o joio não danificasse também o trigo, porque eles estão crescendo juntos. Mas a igreja tem a sua identificação.
E sua identificação está em tomar o nome do Senhor sobre si, reproduzindo em si mesma o caráter do Pai, revelado pelo Filho. Ela se expressa revelando os frutos do Espírito e lutando contra os frutos da carne, e muitos pequeninos na fé cumprem sem saber a lei de Deus pelo amor. Porque todos de fato pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não é assim que está escrito? Essa é a premissa. Nós precisávamos pagar nossa dívida com o Eterno e não tínhamos como, por isso o próprio Deus veio a nós e pagou o preço por nós. Este é o Evangelho. E a diferença entre o que será levado às bodas do Cordeiro e o que será deixado de fora está na fé verdadeira no sacrifício do Filho. Saber o que isso significa e vestir as vestes nupciais, ou seja, gerar frutos de justiça que permaneçam. Não há reforma religiosa que salve uma casa que está com seu fundamento comprometido. Ela vai cair. A besta das nações, que é a besta do mar, e a besta da terra, que é a besta das religiões que aparentam servirem ao Cordeiro, mas não o servem, ambas vão cair. Compreenda que Satanás não está dividido, mas ele trabalha para dividir. Ele é o diabolos, o divisor. Se você tem o Espírito de Deus, entenderá tudo isso no Espírito e não se escandalizará. Mas se de alguma forma o que eu disse sobre o cristianismo mexer com você de uma forma ruim, eu lhe proponho a fazer um pequeno exercício agora. Verifique se o seu fundamento permaneceria se você de repente fosse levado a deixar tudo para trás, tudo mesmo, e fosse conduzido a um deserto, onde tudo que você tivesse é unicamente a sua roupa do corpo. Faça esse exercício em sua mente. Observe tudo que ficou para trás, seus sonhos e de seus familiares, seus planos, as pessoas, suas aspirações, suas expectativas, todas ficando para trás. As ansiedades, as tecnologias, o conforto, suas necessidades básicas como a comida na despensa, um teto para se abrigar do frio e da chuva. Se imagine pisando descalço, sem sandálias, sem malas para levar comida e água, sem coisa alguma. O que restou da sua fé agora? Você irá confiar ou blasfemar? Faça isso com sinceridade. Feche os olhos e continue pensando, se você puder, que não há mais como retornar, porque estão perseguindo e matando a todos que juraram lealdade a Deus. E a exemplo de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que desprezaram e não adoraram a imagem que o vil rei babilônico Nabucodonosor mandou fazer, você agora precisa prestar adoração a um homem vil, que matou e continua matando as testemunhas do Senhor nas cidades. Não há mais dinheiro no banco, tudo foi confiscado. Você precisa fazer uma escolha: renunciar à fé para comer e beber e dar de comer aos seus filhos, ou seguir em frente, entregando até a própria vida se for necessário. E partindo do pressuposto que você se manteve fiel, agora estão perseguindo você. E por isso você não pode olhar para trás, não existe mais lugar para você lá. E logo tudo será destruído, e a única coisa que você tem é a sua fé. É ter que se apegar ao que você não vê. O que restou do seu evangelho? Ainda tem algo aí? Então ele é verdadeiro e sólido. Mas se não restou nada, se depende dos ritos, se depende dos doutrinadores, dos livros, se depende do seu cargo, de um nome, de uma placa ou uma bandeira, de um lugar específico para cultuar, então realmente não existe evangelho em você, senão que uma vã religião, algo que tenha pretensão de te ligar a Deus, mas saiba que somente Cristo pode te ligar a Deus. E quem sabe você até saiba disso, mas não consegue servir a Deus sem todas aquelas coisas. O que será de ti? Se essa é a sua realidade, o que vai ser de ti? Ensine os seus filhos pelo seu exemplo, que é tão importante quanto suas palavras, porque está chegando o tempo de se iniciar a última semana. Os casados sejam como se não fossem, como disse o apóstolo Paulo, e essa não é uma orientação de Paulo para negligenciar o seu casamento. Pelo contrário, é uma orientação para que haja um esforço extra, consciente, em prol do evangelho, para te levar a dar conta das duas coisas, ou seja, do seu casamento e da sua família, com as suas implicações terrenais, e do evangelho com suas implicações celestiais, fazendo cada uma delas de forma diligente,
porque ele sabia que o nosso tempo de anunciar o Evangelho é extremamente curto. O tempo da vida de um ser humano é curto. E ou se vive pelas coisas da terra, ou se vive pelas coisas do céu. Não existe meio termo. E o que é mais importante para você mostrará onde está a sua prioridade, que é o seu tesouro, onde está o seu coração. Mas saiba que se ambos servem a Deus, homem e mulher, devem então servir a Deus não apenas em unidade, mas em unanimidade, e não em divisão. Porque a religião impõe uma pressa meritória, por meio de obrigações que negligenciam o viver familiar, e isso é vaidade. Mas o Evangelho de Cristo evidencia a voluntariedade pelo amor e a harmonia no casamento. O reino de Deus é paz e justiça e, portanto, mesmo remindo o tempo, considera a paciência. Seja firme. Busque o Espírito de Deus no altar do seu coração antes de tudo, fechando a porta do seu quarto e encontrando-se com Ele em secreto, no íntimo do seu ser, e o Senhor falará contigo. Obrigado por assistir até o final, e peço a você que ore por todos os pastores, por todos os mestres, por todos os irmãos que receberam dons do Senhor para ministrar sobre o corpo de Cristo, a edificação da igreja, por toda a vida da igreja. Ore por todos. A igreja precisa de oração. Nós estamos em tempos difíceis e cada vez esse funil vai se estreitando. Você precisa despertar os seus irmãos. Ser uma trombeta para dizer: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Para despertar as 10 virgens. Amém? Até o próximo devocional. Shalom Adonai. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber outros estudos e devocionais, e clique no gostei para nos ajudar a fazer esta mensagem chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir.